Fala pessoal, tudo bem? Sei que eu tava sumido, hoje eu quero falar um pouquinho diferente com vocês, não vai ser tão técnico, né, quanto o IA, mas eu prometo que eu vou estar voltando com os nossos conteúdos aí sobre inteligência artificial logo mais. Já tem alguma coisa preparada. Inclusive, na preparação desse vídeo, eu consegui organizar algumas coisas aqui para mostrar para vocês como eu estou usando orquestradores, como que eu estou usando as inteligências artificiais locais, para vocês terem uma ideia melhor do que usar de inteligência artificial, porque de verdade ninguém encontrou esse mapa da inteligência artificial. Eu encontrei facilidades que funcionam para mim e que à medida que eu for prosseguindo esse vídeo, vocês vão entender um pouquinho de como que foi o meu estudo ao redor disso. Eu separei aqui uma estrutura aqui para me organizar, né? Eu não tenho essa habilidade de organizar a minha cabeça, então eu preciso sentar e definir algumas coisas, né? E isso acontece agora com mais consciência disso, mas há cerca de uns 2 anos eu comecei a me preocupar com o assunto inteligência artificial, né? Que isso seria um grande desafio, né? E hoje, graças a Deus, eu percebo que eu estava errado, né? O maior desafio foi entender porque e como a minha própria mente ela funcionava. E aí, depois de começar a entender isso, né? Algumas outras coisas me ajudaram nessa jornada. E uma delas foi um dos meus filhos. Então, para vocês começarem a entender, né? Eu sou pai, sou casado, né? Tenho a minha esposa e 2 filhos gêmeos. E um deles apresentou autismo, né? Alguns comportamentos autistas e tal. A gente começou a fazer essa investigação com 2, 3 aninhos que tinha alguns sinais e tudo mais. E a gente recebeu o diagnóstico dele. Da minha parte foi mais uma preocupação em como lidar com essa criança, como preparar ela para o mundo, né? E do que realmente buscar um laudo para, tipo, beleza, ele é doente, inválido, sei lá, coisa do tipo, sabe? Então a ideia era entender o que estava acontecendo com ele, até para eu me portar de alguma maneira diferente em relação. Porque eu venho numa criação um pouco mais rígida, né? Um pai mais duro e talvez, e esse foi um dos pontos que me fez pensar muito, né, nessa jornada, que eu também pudesse ter algum nível de autismo ou algo do gênero. Então, quando eu comecei a perceber algumas coisas, né, nele, alguns comportamentos, indo nas terapias ABA junto com ele, eu consegui ver a evolução dele em muitos aspectos, questão de fala, questão da frustração. Quando ele fica muito frustrado, ele acaba se machucando, autoagressão, no caso, né? E isso que me preocupava muito, ele se colocar em situações de risco, pudessem tirar ele do caminho, né? E aí eu tô trazendo esse primeiro contexto para vocês entenderem como que começa esse pensamento, né? Eu queria aprender, então, a ajudar o meu filho a entender a cabecinha dele, como funcionava, e nesse tempo junto vinha surgindo questões de inteligência artificial, e aí você começa a correlacionar alguns pontos, né? Então, durante esse estudo eu comecei a entender que a autoagressão, ela deriva de alguns pensamentos, que ele tem algumas reações, a exposição a risco, ele não tem tanto conhecimento, então eu tenho que preparar ele para um evento de risco. Então, não que eu vou expor a ele o risco, mas que eu preciso que ele entenda a gravidade daquilo, eu preciso explicar de maneiras diferentes, e eu acho que é aí que eu começo a correlacionar com a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela tá ali, ela tem as LLMs ali por trás, e você tem que daqui a pouco explicar, dar uma pincelada maior para que aquilo que você quer chegar no final entregue, ou de alguma forma tem exemplos para que ele compreenda, digamos assim. E aí eu fui correlacionando esses assuntos, entendendo sobre conceitos da mente humana em relação ao autismo do meu filho, e também rebuscando isso comigo, indo num profissional adequado. Eu comecei a procurar psicólogos para entender também se isso se passa por mim também, que tem fatores genéticos. Então, eu queria compreender o que estava acontecendo, né? Então, nesse tempo eu também comecei a estudar bastante inteligência artificial, e aí eu comecei
comecei a identificar esses pontos. Primeiramente, a questão de rigidez cognitiva, né? De ficar muito estressado quando algo muda, pois tem a quebra da previsibilidade, a sensibilidade tanto a comidas quanto a outras coisas, a toque, a sons. Tanto é que eu tenho esse fonezinho de ouvido aqui, que eu comprei da QCY, ele isola completamente e aí eu consigo, é como se minha cabeça ficasse vazia aqui dentro. Se eu tirar aqui, eu começo a ouvir cachorro, eu começo a ouvir a cabeça fica uma bagunça, porque eu tenho, de certa forma, uma sensibilidade auditiva, por exemplo. Já meu filho, ele tem sensibilidade do paladar, então algumas coisas ele não consegue. Junto com tudo isso, né, ele acaba trazendo a ansiedade e a depressão uma do lado da outra, porque como você está transitando entre várias sensações ao mesmo tempo, você pode uma hora ficar muito apegado ao passado, remoendo coisas, enfim, ruminando ali, né? Ou você pode ficar preocupado e aí na nossa área fazer overengineering, né? Tendo muita ansiedade, cara, eu preciso resolver isso. E claro, eu tô começando a identificar isso agora, mas da mesma forma a gente traz essas questões psicológicas para dentro de inteligência artificial, porque você faz um loop, por exemplo, e você manda a IA resolver e ela vai resolvendo, quando você vê o loop tá preso. Um erro que era simples, sabe? Onde se você interrompesse pontualmente, você destravava a inteligência artificial e ela parava de consumir tokens de qualquer modo. Então, conhecendo um pouco mais de como funciona ali algumas coisas da mente humana, você acaba correlacionando com pontos de inteligência artificial. E aí, um dos pontos também que eu gosto, né, que daí eu quero puxar mais pro lado pessoal, que é, quando eu comecei a trabalhar, eu gostava daquela sensação, a task tá na tela, eu vou desenvolver isso aqui, certo? Poxa, nossa, ficou legal, fiquei 4 horas aqui, eu entrei no estado de flow, no hiperfoco, e agora eu comecei cara, ficou perfeito, a entrega tá redondinha, e aí nesse tempo chega a inteligência artificial, e aí eu já não posso mais fazer isso que me dava tanto prazer, sabe? E aí a partir de agora eu tenho que começar a entender a inteligência artificial e como que eu vou colocar ela no meu workflow para poder tá, então, entregando de certa forma a mesma qualidade de código que tinha, porque antes eu pegava aquela demanda toda, eu estudava a fundo, eu conseguia entregar ela. Agora com a IA eu mando um prompt e ela faz e eu fico tipo assim, tá aí agora, né? Às vezes fazendo só a revisão do código. Então, cara, quando eu comecei a correlacionar isso, eu comecei então a pensar, poxa, eu perdi esse meu hiperfoco que eu de certa forma gostava ali de ter, né? Que era uma recompensa para mim naquele momento de trabalho. E aí, por que esse ponto na maioria dos programadores, e aí vocês podem comentar aí embaixo, tem algum tipo de neurodiversidade que chama, né? Não é um transtorno às vezes, né? Às vezes pode ser prejudicial, mas eu acredito que a nossa área ela concentra muitas pessoas desse tipo. E aí você começando a entender esses conceitos da psique, né? Quando você começa a estudar isso junto com o seu psicólogo, com o seu analista, enfim, você começa a pensar, beleza, agora eu não tenho meu hiperfoco, mas qual que é a próxima etapa, né? Eu já trazendo aquela ideia de vou instalar aqui na minha inteligência natural agora uma skill de pensamento sequencial, né? A gente tem isso no Cloud Code, né? Uma skill chamada Sequential Thinking, que ajuda, você larga lá para ela uma tarefa e ela vai transformar aquilo em passos que fazem sentido e aí você avança na tarefa, usando a inteligência artificial. Da mesma forma, então quando você começa a entender esses pontos sobre si mesmo, você começa a ter então uma inteligência emocional que se fala muito hoje. Eu não vou saber explicar para vocês, então eu aconselho vocês a procurarem mais sobre isso, né? Mas eu quero conectar isso sim. Quando meu filho ele tem autismo, eu começo a rebuscar essas informações também sobre mim e eu começo a relacionar isso com o estudo da inteligência artificial. E aí comecei a perceber que, tipo, se eu entrasse no serviço e alguém atrasasse numa reunião, tipo, eu já começava a ficar incomodado. Ou
Não porque eu achava, tipo, uma falta de educação, mas porque, cara, tudo que eu tinha planejado acabou desmoronando. Então, esse é mais um exemplo que daqui a pouco você pode pegar ali de rigidez cognitiva, quebra de previsibilidade. Da mesma forma, quando a IA gera alguma coisa, né? A gente brinca que a gente tá sempre no vibing ali, fazendo o nosso código, né? E quando a IA entrega algo errado, a gente já é a quebra da previsibilidade de novo, né? E que tá relacionada principalmente ao transtorno do aspecto autista, né? O TEA, ou também ao TDAH e algumas outras letrinhas aí que podem estar dominando na sua mente. Aí eu te digo, quando eu falo para vocês que assim, dentro da programação tem muita gente que tá nesses espectros, é justamente porque dentro da codificação, dentro do ambiente de desenvolvimento, a gente tem previsibilidade, a gente escreve, o que a gente escreveu vai ser executado, se der erro é porque a gente escreveu errado, não tem meio termo, entendeu? Ou funciona ou ele não funciona. Então não existe essa interpretação social. Então isso está conectado diretamente com a gente. Então, se você começa a prestar atenção nesses pontos, tipo, cara, previsibilidade é uma coisa muito importante, tá me deixando estressado, tá? Daqui a pouco eu posso sofrer de um burnout, sabe? De uma coisa, porque eu não tô prestando atenção nos detalhes que me classificam nessa categoria de TDAH ou até de autismo, nível 1 ou nível 2, dependendo da severidade do que você acaba passando. E se você começar a entender isso, se torna algo libertador, porque você acaba deixando esses problemas e, na verdade, focando na solução deles. Então, se eu fico... se a vibe cai quando o ChatGPT não entrega, eu vou fazer esse caminho, porque agora eu entendi que eu tenho essa condição de funcionamento. E aí você volta, né, a ter a vibe de codar ali, apesar de não colocar a mão no código muito, mas você acaba tendo isso. E aí, por fim, né, eu acho que o ponto central é que a inteligência artificial ela chegou e, de novo, eu gosto muito de construir software, eu gostava de escrever, de definir as funções, criar as estruturas, só que agora a inteligência artificial ela meio que faz isso, né, mais rápido que a gente e de forma melhor, assim, de certa forma, né, com suas devidas ressalvas. Então, quando a IA tira isso da gente, né, a gente começa a ficar meio com medo. E hoje a régua ela acaba subindo muito, porque quem está querendo entrar na área acaba não alcançando as primeiras oportunidades, porque o core no job ali acaba sendo roubado pela IA, né? A IA resolve muita coisa simples, então a pessoa que está entrando na área agora, ela já meio que tem que ser um resolvedor de problemas, né? Então, e isso é uma habilidade, é uma soft skill, né? Ela não é uma habilidade que você desenvolve, por exemplo, lendo código, lendo uma documentação. E nesse ponto, o medo ele acaba sendo maior para pessoas que têm condições neurotípicas, porque você acaba se pegando demais a ansiedade e depressão nesses casos, e aí você fica com ansiedade de querer testar a IA, de querer fazer tudo, mas ao mesmo tempo você não consegue, e aí você fica, poxa, eu não tô conseguindo, eu não tô avançando, e aí acaba caindo num ciclo de FOMO aí, aonde você acaba se auto-sabotando, né? E aí conectando FOMO, conectando também a questão da síndrome do impostor, porque muitas vezes você tem um conhecimento, de certa forma, sólido naquela área, você consegue dominar ali algumas coisas, mas por você estar travado por essas questões psicológicas, né, mentais, você não consegue avançar e o medo se torna maior, e aí isso escala até que uma hora você acaba não conseguindo evoluir. Da mesma forma, a IA ela se comporta, né? Então você larga um problema muito complexo, ela vai escalando, 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 até que uma hora o seu limite de tokens ele estoura e aí ele acaba, né? Na vida humana existe um limitador muito diferente, que é um pouquinho mais grave, mas se a gente começa
a entender isso, a gente consegue superar, né? Então, o primeiro ponto que me pegou foi, beleza, agora eu vou estudar inteligência artificial. Então, comecei a procurar alguns cursos, encontrei a trilha da Anthropic Education, até coloquei no meu LinkedIn recentemente ali os certificados para atualizar. Tem mais uns 3 certificados ali da própria Anthropic. Acho que o ChatGPT também tem alguma coisa relacionada a isso, só que eles não têm certificação, se eu não me engano, eu posso estar falando errado. Mas aí eu comecei a entender o mundo por trás da IA. E aí é legal que eles têm cursos voltados para pessoas que são técnicas da área, cursos que só apresentam a ferramenta deles, que são meio que uma propaganda, né? Mas que te dizem que você é habilitado a trabalhar com Cloud Code ou Cloud Coworking. E tem alguns outros que são bem legais, que é criando ferramentas e integrando com a API do Cloud, ou criando MCPs, entendendo RAG, que daí são contextos gerais de inteligência artificial e que ajudam a se preparar. Com isso também, né, eu conheci OpenRouter, comecei a testar alguns modelos gratuitos, apesar do limite dele ser um pouquinho mais curto, né, mas ainda tem bastante modelos que dá para usar lá. A Zen API do OpenCode também, que é uma API que tem vários modelos gratuitos e ela é um pouquinho melhor, ela te libera ali um range ali. Alguns modelos locais, eu tenho usado o Llama 4B, eu tenho um PC com 32 GB de RAM, então eu uso direto na memória RAM, ele dá uma sofrida, né, para fazer algumas coisas mais complexas, mas questões rápidas ali, ele é bem pontual em resolver. Então, se eu tiver muito travado, eu posso deixar ele esperando ali e rodando com Paperclip, por exemplo, orquestrando esses agentes durante a noite. Enquanto eu tô dormindo, ele tá executando ali, como ele demora um pouquinho mais, porque é local, ele acaba sendo mais interessante. E aí eu vou trazer uma ideia disso para vocês. Outro ponto é publicar informações com MCP. Eu consegui fazer um projetinho local para ajudar uma pessoa que fazia o controle de estoque. Então, ela tinha todo o estoque, todas as funcionalidades da empresa. Eu conectei um MCP no WhatsApp. Eu fiz basicamente uma integração ali com o WhatsApp Web. E aí a pessoa falava dentro de um grupo do WhatsApp e tinha algumas informações da empresa, como contas a pagar, contas a receber, o estoque, como é que estava. E ela conseguia, então, lançar despesas pelo WhatsApp. Isso foi bem legal. Foi um projeto que eu fiz que acabou ajudando aí uma pessoa. Outra parte que eu parei para pensar também, até comentei com vocês, né, que é quando você começa a estudar essa questão da mente humana, como que, por exemplo, eu vou falar com meu filho, né? Como que eu vou explicar para ele situações que ele não vai conseguir entender devido à limitação dele, mas como que eu explico isso de uma forma melhor, né? Como eu adiciono contexto na mente dele, é basicamente o prompt engineering. Então, quando você estuda prompt engineering, que você começa a criar a correlação de chain of thoughts, enfim, existe uma série de terminologias ali que a gente usa para fazer essa engenharia do prompt que ajudam a pessoa também a se comunicar de uma maneira melhor. E aí nessa comunicação você acaba passando, de certa forma, exemplos, como que você quer que seja feito, e aí as pessoas conseguem compreender melhor o que você está querendo passar para elas. Então, eu ainda tenho muita dificuldade, por exemplo, nesse vídeo que é o On Demand, aqui eu estou falando direto aqui, eu até tenho aqui um guia para o que eu vou falar, mas eu gostava muito de usar um teleprompter, então eu ia lendo e aí sempre tinha aquelas pausas, até o pessoal reclamou aí nos vídeos, né? Mas sempre tinha uma pausa ali no meio, porque eu estava lendo a próxima frase. Então, quando você tem esse on-demand, acaba que você precisa ter esse conteúdo carregado na memória em tempo de execução. E aí eu quero que vocês pensem que eu trato esse meu processo como se fosse realmente um terminal rodando a fala que eu estou falando. E aí ele está buscando os dados aqui em tempo real com um RAG, sabe? E é dessa maneira que eu vou jogando para vocês essas informações agora, porque eu não estou usando de novo um teleprompter, eu estou falando agora com vocês. Mas isso eu só consegui organizar um pouquinho melhor, porque eu comecei a estudar isso, comecei a entender conceitos ao redor da engenharia de prompt que me possibilitaram chegar nesse nível. E ainda não tá bom, eu posso melhorar, eu sei que eu tenho bastante a melhorar, e o projeto do YouTube, né, ele é para que eu me organize as minhas apresentações pessoais, assim,
para que me organize melhor e consiga comunicar com vocês de uma forma melhor. Então, quando eu comecei a estudar isso, né, não só como tutorial, mas para entender mesmo esses conceitos, eu comecei a perder o medo da IA. E aí, quando você perde o medo da IA, você entende que, cara, a IA é tipo isso aqui. Isso aqui é inteligência artificial, saca? Então, você tem lá a IA, você vai colocar o seu esforço, o seu entendimento e vai plugar na tomadinha ali, ela vai ligar a luz e vai dizer se está funcionando. É basicamente isso, né? Então, um exemplo tosco, né, que estava aqui na frente, mas, cara, a inteligência artificial é basicamente isso. Só que se você tá com medo dela, você precisa estudar mais sobre ela, aplicar, criar projetos. Cara, faz tudo que é projeto, faz projeto grátis, dá para uma pessoa, sei lá, faz um site, faz um app, faz uma conexão no WhatsApp, faz alguma coisa, entende a IA, sabe? Eventualmente você vai ganhar dinheiro com ela. E aí, cara, eu acho que assim, um insight que me pega de tudo isso é que quando eu começo a olhar para a situação do meu filho, e aí eu volto para mim e começo, poxa, o Filipão também tem algumas coisas aqui que não faz sentido na cabeça dele. Vamos estudar isso, vamos... Por que o Felipe tá com medo da IA? Por que a IA vai substituir os programadores? Como que isso está acontecendo, né? Então, eu tentava adicionar mais contexto, né? Então, eu comecei a pegar como que a gente, né, como pessoa, como ser humano, consegue aumentar essa janela de contexto. E aí, de novo, é muito interessante que você começa a correlacionar esses temas de inteligência artificial com a mente humana. E, de novo, não estou dizendo que são iguais, mas dizendo que se você estudar bem, você consegue refletir de uma ou de outra maneira, né? E todo cuidado é importante. Então, se você precisa de um acompanhamento médico, não tenha problema em consultar um profissional, que eles estão aí justamente para isso. Da mesma forma que se a IA errar, ela vai consultar um profissional, uma documentação, né? Ela vai consultar recursos que ela já tem disponível e ela não vai ficar te perguntando ou se fazendo de ofendida, caso precise. Outro ponto que me chamou muita atenção nesse tempo, né, que eu descobri que Fábio Akita também, ele se identifica como um autista ali em um dos vídeos e ele diz que ele tem o seu tempo ali no vídeo, né, para fazer um vídeo, e aí eu compartilho um pouco disso, né, para fazer um vídeo ele precisa entrar a fundo no assunto, ele precisa ir entender, ver como faz, ele coloca várias estatísticas, enfim. E aí ele diz que ele entra no hiperfoco, até no Flow ele colocou, né? Ele entra no hiperfoco dele, fica lá na Batcaverna, lá 5, 6 meses tentando identificar, e depois ele sai pro mundo e começa a falar. Então acho que é um pouquinho disso que eu trago. Ele aparentemente é autista, ele tem o laudo, né? Então eu ainda estou em investigação, estou procurando entender. Mas quando eu identifiquei isso, cara, eu nunca gostei do Akita, as opiniões dele são muito, muito fortes, ainda mais assim pra quem tava começando, tipo, eu tava muito no hype ali junto com o pessoal que tava começando. Hoje eu tenho 7 anos de desenvolvedor e isso é pouco, tá? Isso é muito pouco pra você que tá entrando na área, isso é pouco. Então tem que colocar isso na sua cabeça, não acredite em história nenhuma de senioridade de 2 anos, é pouco. E aí, quando ele se coloca nessa situação de começar a criticar comportamentos que eu tava vendo, eu fiquei meio assim, meio chato esse cara e tal. Só que daí quando eu tive essa percepção, né, durante esse processo que ele era autista, ele é um cara tecnicamente bom, ele é dono de uma empresa aí que de certa forma tem sucesso no que faz. Aí você, cara, esse é um profissional que eu quero, assim, como profissional, como uma pessoa técnica da área, eu quero acompanhar, eu quero ver o que ele tá falando, e isso com diversas outras pessoas. Então, eu comecei a tentar entender, poxa, eu também tenho esse comportamento de um hiperfoco, cara, daqui a pouco eu peguei ali, esses últimos 2 meses estudei muita coisa sobre inteligência artificial, tanto que não dava tempo de editar vídeos. Eu acho que eu tenho umas 12 horas de vídeo aqui que eu preciso parar agora e editar para poder lançar no YouTube. Inclusive, esse vídeo vai ser um dos vídeos longos que eu já tô vendo aqui, que já tá com uma meia hora, né? Então, cara, depois que eu percebi, então, né, que o Akita é um profissional, assim, que eu me identifico com alguns pontos, eu comecei a entender que, cara, daqui a pouco eu não estava preparado ali para entender aquela situação. Agora que eu comecei a repensar, eu comecei a entender. E aí, cara, é um excelente canal para você que está entrando na área entender como funciona o mundo da programação. E aí eu passei esses meses estudando IA. Então hoje eu acho que existe uma habilidade
habilidade que ela é muito mais importante que a inteligência artificial, que é a inteligência emocional. Se você tiver com a cabeça no lugar, né, você consegue evitar um FOMO, você consegue evitar overengineering, né, consegue evitar a procrastinação no serviço, que ocorre direto por causa disso, né? Você para de se comparar com outras pessoas e começa a se entender e entender seus limites, né? Você perde a questão de medo, você não se trava mais pelo medo, e a IA ela vai te ajudar com isso, ela vai te descomplicar isso, né? Então, hoje eu ainda continuo estudando IA, tem bastante coisa que eu quero fazer ainda, né? Atualmente eu tô trabalhando com alguns projetos para tirar do papel algumas ideias, mas mais para aprendizado, nada de SaaS, nada de coisa assim, até porque eu ainda não tenho habilidade suficiente para isso. E uma coisa que eu vi recentemente é que a inteligência artificial, ela tá aí, ela vai ficar, né? Ela mudou a nossa profissão e a gente tem que entender isso. Mas se eu pudesse voltar alguns anos atrás e falar comigo mesmo, eu diria: Filipão, antes de você parar para aprender a inteligência artificial, concentra na tua inteligência emocional primeiro, porque isso vai te preparar muito mais para aprender inteligência artificial do que o resto, né? Essa é uma soft skill que, se você desenvolver cedo, com certeza você vai avançar alguns passos aí de uma forma mais suave. E aí, para encerrar, eu achava que precisava entender tudo de IA, mas na verdade a gente só precisa aprender sobre si mesmo, né? Tudo sai de dentro de uma cabeça. Então, a partir dela, se você entende, você consegue, né? Então, desde o início, né? Entendendo um pouco sobre o meu filho, entendendo um pouco sobre a minha mente, se eu sou ou estou com, entendendo como que a IA ela se comporta em situações similares, correlacionando termos. Eu acho que tudo isso acaba trazendo a gente, né, como um profissional mais qualificado, como um nível técnico mais preparado, porque você acaba desenvolvendo uma soft skill, né? Então, invista tempo nessa soft skill e, cara, eu vejo vocês no próximo vídeo. Acho que era isso por hoje, beleza? E sugiro mais algumas ideias aí, daqui a pouco eu tô de volta, beleza? Obrigado, pessoal.